Enquanto a essência da vida enche a taça de cristal, você entregará essa taça de cristal aos seus amigos da luz que estão por vir e dirá a eles: beba da vida em sua pureza. Tal é a beleza e perfeição dos seus amigos da luz. Deixem que minha luz e meu amor ajudem a purificá-los. Vitória. Somente seu corpo e seu mundo, para que seu jardim possa produzir as mais escolhidas flores e os mais escolhidos frutos da vida. Sua plenitude será a paz e a felicidade que todo o coração anseia, mas que ele não soube como encontrar ou realizar. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, na Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Bom, nós estamos dando sequência a um estudo, a um caminho, a uma abertura de conhecimento, para que todos vocês possam estar em crescimento e, se quiserem, praticar os exercícios, né, fazer os movimentos, tudo é muito simples. E toda a ideia, o propósito é equilibrar as pessoas, favorecer de alguma forma, né, ajudá-los aí a conquistar. E com isso elevamos uma coisa, né, que é o corpo mental superior. A mente coletiva é um movimento muito carregado, né, o próprio astral, no qual, infelizmente, as pessoas não sabem disso, né, e acabam sofrendo consequências, captando negatividades por esse caminho. Né? Como nós temos 7 corpos, né, o físico e mais 6, um deles é o corpo mental, que tem o corpo superior e o inferior. Como as pessoas não têm conhecimento nenhum, não sabem praticamente nada de nada, né? Os corpos superiores, eles necessitam de alimento, né? Alimento de conhecimento, alimento de oração, alimento espiritual, né? Alimento metafísico, né? Então, o estudo, ele eleva esse movimento e conecta os corpos superiores, né? Na qual o corpo inferior começa a não captar mais nada. Né? Então, no caso da ascensionada Vitória, que é um grupo de muita gente na quarta dimensão trabalhando para auxiliar o mundo a caminhar nessa nova era, nesse novo movimento, e não é necessário você ter compreensão disso ou não. Simplesmente as coisas são assim, e se o humano compreende ou não, as coisas continuam orquestrando de acordo, porque o mundo está em mudança, em evolução, e o humano ele tem que se adaptar a isso. Por isso, esse furdúncio todo, né? Essa energia ela começa a vibrar e as pessoas não compreendem, né? E, enfim, e a saturação disso leva as pessoas a se mexer ou caminhar para um lado contrário, né? Como acontece por causa do mental e do astral, né? Então, como se coloca, a essência da vida, ela enche a taça de cristal. Então,
Nós somos uma taça, nós somos um graal, né? E essa taça, você pode colocar aquilo que você quiser. Quando você começa a receber um conhecimento, é como se esse conhecimento fosse um líquido novo, um vinho novo, um líquido, né? Se você não esvaziar a taça, não tirar aquilo que é necessário, esse líquido ele não consegue se manter firme, porque ele vai se misturando, né? Então, essa taça de cristal, né, cheia, você vai entregar aos seus amigos da luz que estão por aí, né? Como Jesus, Maria, Hilarion, Sanat Kumara, Melquisedeque, enfim, uma infinidade de seres, a hóstia angélica, né? Enfim. Então, compreenda que você tem uma taça de cristal e que você é a própria taça e que essa taça está cheia de luz. E dentro dela você vai colocando tudo aquilo que você anseia, que você busca, né? Inclusive a eliminação dos medos, das dúvidas, de tudo aquilo que não faz parte da sua vida, tá? Então eu quero que com isso você comece a caminhar de uma maneira mais sutil e simples. Tal é a beleza e perfeição desses amigos da luz, da quarta dimensão, e deixem que a minha luz, a luz de Vitória, e o amor ajudem a purificar. Então, tudo aquilo que de uma maneira ou outra está te prendendo, ou está atrapalhando, coisas que você sabe conscientemente e coisas que você inconscientemente não sabe, né? Então, a purificação ela começa a acontecer, tirando aquilo que não é necessário, né? Então, você começa a caminhar diferente. Então, é necessário receber uma ajuda externa para poder elevar esse caminho, né? Purificando corpo, mente e assim por diante, né? E naquele jardim que nós estamos cultivando ele no nosso coração, poderemos receber, escolher e colher as mais belas flores, frutos e assim por diante, né? Então, muita coisa que as pessoas anseiam é ter equilíbrio, harmonia, paz, sossego, que as coisas funcionem, que as coisas, sabem, tragam resultados, né? Sem tanto sacrifício, sem tanta dor, sem tanta perda, né? Porque existe sempre uma torcida contrária, né? Para atrapalhar a vida de alguém, né? Então é necessário que nós sempre estejamos aí preenchendo, né, a nossa taça com as nossas buscas, né? E também permitindo que toda essa luz purifique aquilo que não faz parte da nossa vida. Que de uma maneira ou de outra, essa luz possa repelir tudo aquilo que já nos fez mal ou nos faz mal, não importa. Nós temos que liquidar isso, temos que eliminar isso de alguma forma, né? E com calma, determinação, né? Você vai conseguindo fazer isso. Você vai trabalhando, né? E junto com toda essa construção, as coisas começam a caminhar melhor. Eis o poderoso diretor de sua vida, a presença de toda a vida, que através do seu corpo mental superior é organizador da vida. Então, quando você estiver disposto, disposta a dar obediência suficiente à presença que você é, a presença eu sou, a poderosa presença eu sou, ela própria, seu corpo mental superior será também o seu amigo da luz, pois ele é a fonte da qual você recebe
todo o bem, tudo aquilo que você necessita. Então, assim, se você consegue visualizar ou não, consegue compreender ou não, não tem problema, né? Todo humano, né, ele tem um tubo de luz sobre a sua cabeça, seu coronário, né? As pessoas que não praticam o bem para os outros, esse tubo ele é anulado, então perde seu acesso superior, né? E as pessoas boas, vamos assim dizer, as pessoas que buscam, que ela não é necessário crer em Deus ou não, não é necessário, está lá. Tudo na vida são ações e comportamentos, como as pessoas se comportam no mundo, se comportam com os animais, com as pessoas, enfim, é uma série de coisas, né? Então, através desse tubo de luz, né, o seu eu superior, seus corpos superiores, principalmente o corpo mental superior, está conectado a toda a energia limpa e tudo aquilo que é melhor para cada um de nós, né? Como existe uma força contrária no mundo também, então, fazendo as pessoas focarem no material, numa vida mais lógica, né? Elas não se conectam ao corpo superior, porque não existe o metafísico, o extra, ou aquilo que você não enxerga, só o que você vê para crer, aí muda tudo. Então, o corpo mental superior, ele não trabalha, e o corpo mental inferior entra em ação, né? Então, há uma descarga negativa, né, no astral, no mental, que vai afetar os corpos mentais inferiores das pessoas, né? Quando a pessoa eleva isso, né, e ela quando se conecta com uma força maior, ela sai fora disso e começa a captar coisas melhores, né? Então a vida começa a se transformar. Então o estudo, o conhecimento, saber alguma coisa que eu estou buscando trazer para vocês todos os dias, né, um pouquinho de cada coisa. E esse fato, essa questão que eu venho trazendo para vocês agora, é uma questão bem elevada e que está acontecendo nesse exato instante em todo o mundo, né? Então, o trabalho, né, da quarta dimensão é elevar a humanidade a um patamar superior, né? E como existe uma grande limpeza acontecendo, né? Aqueles que não se adaptarem, não se elevarem, né? Enfim, tem um caminho diferente. Então, a compreensão um pouco disso, a prática de um pouco disso, a ideia de um pouco disso, começa a elevar esse corpo mental superior e a conexão, né, com uma oitava superior, né, ela acontece onde faz a pessoa começar a ver as coisas diferentes, né, enxergar melhor. É a questão da percepção, né? Você começa a ver o que tem que ser visto, ouvir aquilo que tem que ser ouvido, não o que você escuta, enfim. As coisas começam a mudar, né? E aí, é claro, você mudou o ângulo da coisa, você mudou tudo. Porque você mudou a forma de pensar, a forma de ver as coisas, né? Você compreende que existe uma força maior, alguma coisa que rege isso, e que você faz parte disso. E que tem muita gente do outro lado buscando te auxiliar, te ajudar, te levar. E é claro, né? Quando você começa a colocar atenção, as coisas começam a chegar até você, né? De uma forma ou de outra, você começa a receber um benefício, porque você começou a compreender as coisas melhor, talvez até a praticá-las, né? E você entra numa faixa de uma vibração mais elevada. Simples assim, muito simples, né? Então, a ideia, o caminho, né, mesmo do programa, do protocolo X, tudo isso é começar a elevar a consciência das pessoas pela simplicidade. Porque com isso, cada um vai captar aquilo que é seu. Não existe uma regra, olha, é assim, que não.
você eleva a sua frequência. Simples. Só colocar atenção em algumas coisas, como tudo que eu venho falando para vocês. É isso. Simples. Não tem, olha, porque não. Não existe o segredo. Olha, vou dar o pulo do gato. Não. Não existe carta na manga. Simplesmente conhecimento, ele é. Quando você passa a observá-lo, pelo menos, você já mudou a coisa. Já foi. Né? Então, como eu falei para vocês, você envia um programa desse para uma pessoa que você não gostou do programa, fala, não achei legal. Ou eu enviava um cara que eu não gosto, como o cara falou, eu vou enviar para quem eu não gosto. Só que essa pessoa, ela vai acabar ouvindo, vendo, e alguma coisa nela vai começar a se movimentar para melhor. Né? E mesmo aquele que não gostou nada, ele acabou ouvindo pelo menos alguma coisa, e alguma coisa ali ele vai começar a refletir. Porque tudo é construído dentro de nós. O conhecimento está dentro de nós. Tudo vem de dentro para fora, né? Então, com isso, né, a coisa começa a mudar. Simples. É uma questão de trabalho, né? Uma questão de ter assim um ritmo nas coisas, né? E elas começam a se realizar de alguma forma, de algum jeito, o resultado começa a chegar. Então, Vitória diz o seguinte: eu os recebo em meu jardim. Vocês serão meus amigos da luz, para que eu possa entrar em seu jardim e ajudar a produzir toda a perfeição e beleza que vocês desejam expressar e que desejam dar. Então, quando você começou a montar lá o seu jardim no seu coração, você está colocando lá sementes de conhecimento, sementes de amor, semente de relacionamento, sementes de dinheiro, sementes de prosperidade. É isso, é aquilo que você busca, né? Ou eu busco tranquilidade, paz, harmonia, não quero que ninguém me enche meu saco e está tudo bem, né? Cada um tem uma maneira de ver a vida e cada um pode necessitar de algo ou não, né? Então, com isso, o que acontece? Todas as sementes que são colocadas ali, com a energia da luz dos ascensionados, elas germinam mais rápido, né, se fortalecem. E o que acontece? O universo, ele sabe o que você necessita, o que de verdade é para você, né? Então, quando você coloca uma intenção, um desejo, alguma coisa, pode ser que aquilo seja modificado, porque talvez aquilo mesmo não seria para você, mas ele vai sempre te oferecer, vai te dar uma coisa melhor. Isso é inevitável, né? Às vezes, né, existem tantas coisas maravilhosas que nós não enxergamos, né, que são nossas, porque estamos focados em outra coisa, né? Quando nós permitimos que o universo traga as coisas, a coisa começou a funcionar, né? Então, nós temos que colocar muita atenção em tudo, trabalhar firme, né? De alguma forma, as coisas começam a se realizar. Só você colocar atenção, foco, só isso, né? E dê as costas, dê as costas, deixa o universo agir e pronto. Daqui a pouco os resultados começam a acontecer, começa a haver uma contemplação de tudo. E aquilo chega até você de alguma forma. Seus amigos da Terra são amigos da luz. Quando vocês passam a pensar neles, com a poderosa presença Eu Sou, vamos então buscar esquecer a ação vibratória inferior, a negatividade, né? Que chamamos de humana. E como dizemos a este humano, você não tem poder. Então descartem-na, esqueçam-na,
e se tornem os amigos da luz em todos os lugares para sempre. Então você passa a não permitir mais que a negatividade se aproxime, né? Você não tem poder e pronto. E eu cuido da minha vida. Pronto. Então, com um simples exercício, uma simples colocação, uma simples ideia, eu começo a transformar tudo, começo a mudar tudo, porque eu coloquei uma atenção voluntária sobre aquilo que eu sou. Então, eu sou uma taça de cristal e dentro do meu coração eu estou plantando um jardim novo. Estou cultivando coisas novas, melhores, para que isso floresça. Como o meu coração é aquele que cuida de tudo, e através do timo eu consigo realizar uma força maior, né? Como se fosse um dínamo, né? 5.000 vezes mais forte do que a expressão cerebral, cérebro, né? Pensamento, cabeça, as coisas começam a mudar, né? Então, estou trazendo tudo aquilo que eu penso para o coração. Então, não estou permitindo que as emoções me influenciem, embora eu as sinta, mas eu não as vivo. Né? E todo pensamento, toda ideia, tudo aquilo que passa pela minha cabeça, eu me concentro e trago para o coração. Como o coração ele é 5.000 vezes mais forte, mais potente, ele tem força para aniquilar a negatividade e ou fortalecer aquilo que é positivo, aquilo que de verdade é meu. Tá? Então, com isso, nós vamos nos livrando de tudo aquilo que não nos pertence e permitindo que aquilo que é nosso se aproxime. Simples assim. É uma questão de colocarmos uma atenção nisso e tudo passou a mudar. Devido às mudanças no planeta, essa movimentação da nova era, existem muitas atenções, né, da quarta dimensão com a humanidade, observando, né, os movimentos, as ações dos humanos, para que muitos possam estar presentes aqui, né, e possam melhorar, porque muitos têm uma capacidade muito grande dentro de si, mas não conhecem essa capacidade, não têm ideia que podem, né? E vivem, às vezes, dentro de uma ideia coletiva, né? E quando começam a compreender que existe uma força maior, a coisa começou a mudar. Como se fosse de verdade mesmo, um chamado mesmo, uma mudança, né? Alguma coisa que elevasse aí toda essa frequência, e aí o humano começa a ver tudo de uma maneira mais elevada. Então, a mudança existe. Né? Quando você começa a colocar atenção nisso, você capta todas as frequências maiores e os corpos, né, superiores, como o corpo etéreo, né, o corpo astral superior, mental superior, né, o emocional superior, né, o próprio corpo crístico, né, e o corpo átmico. Né? Então, com isso, você vai conectando forças mais elevadas e você vai se transformando, vai mudando, vai melhorando o seu trabalho, né, o emprego, o dinheiro, a conta do banco, as dívidas, o relacionamento, a família, né, sociedade, comércio, indústria,
negócios, tudo passa a vibrar diferente, porque você se colocou dentro de uma frequência mais elevada. A presença, eu sou. Então, é isso que Vitória vem colocando, falando, né? Para poder auxiliar os humanos. Então, todos eles estão se colocando aí nessa posição para ajudar os humanos agora numa transição que está acontecendo e que é necessário muita atenção, né? Então, com isso, toda essa construção, toda essa movimentação, né, ela passa a trazer resultados bem maiores e superiores. E tudo passa a mudar, a melhorar, e você começa a compreender isso de uma maneira mais simples, e começa a dar mais valor porque está vendo as coisas aí acontecerem e se realizarem. Isso é magnífico, muito, muito bonito, né? Bom, eu vou fazer aquela nossa chama verde-limão 3 vezes. Eu quero que você coloque atenção aí nas suas coisas, né? Tudo aquilo que você vem vivendo, para sempre estar consertando, né? Tirando o negativo do caminho e favorecendo aquilo que de verdade é seu, que talvez já deveria estar em suas mãos, né? Muitas coisas, às vezes, estão próximas para acontecer, não acontecem por detalhes, né? E mesmo, às vezes, a pessoa ela está prestes a realizar alguma coisa muito boa, então alguém bate o carro dela, rala, aparece uma multa, um dinheiro, um processo, alguma coisa que tire a atenção da pessoa. Então, ela precisa ter um foco, e aquilo que ela está focada está prestes a acontecer. E aí, é claro, acontece alguma coisa e ela põe atenção naquilo que aconteceu e esquece o foco, porque acaba desviando a atenção, né? Então, muita coisa é feita dessa forma, acontece só para tirar a pessoa do foco, né? A maldade, hoje em dia, humana, não é tão simples assim, né? Então, nós temos que estar sempre em atenção. É aquela história do orar e vigiar o tempo todo, né? Só orar não adianta, só vigiar não adianta. Tem que estar com o olho aberto, rezando e atento, sempre isso, né? Então, vamos lá, coloque as suas intenções, né? Para ir consertando as coisas da melhor maneira possível. Esse é o grande propósito do programa, auxiliar de todas as maneiras para que vocês caminhem cada vez melhor. Eu sou a Ian. A chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem, do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volumemente, para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam. Ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me de deveres e cumpri minha missão. Eu sou Ayam. A chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão os bilhares de soja, chama verde-limão os bilhares de soja, chama verde-limão os bilhares de soja. Corre docemente essa situação, instala tempo para morar. Aquece, espalha, te aumenta de volume e mostra-nos para terminarmos toda a coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó, poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, Ayam, Ayam. Nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te ensinar dessa situação e te espalhar em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão e faz rebentar a carapaça de mentira em que está vivendo essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa dessa situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre nessa situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece aos alturas escondidas da coisa e coloca a nu. Ayam, Ayam, Ayam. Eu te agradeço o apelo a que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde-limão, nós agradecemos apenas que não esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam. A chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis
e que as destrói, em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me salvo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me de vez, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde de mão clarifica as situações. Chama verde de mãos, milhares de sóis, chama verde de mãos, milhares de sóis, chama verde de mãos, milhares de sóis. Corre docilmente dessa situação, está lá para morar. Aquece, espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar esta coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó, poderosa chama verde de mão, mostra-nos reverso das coisas. Ayam, nós agradecemos porque atendesse ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e grânico pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde de mão, nós te pedimos, se insinuar nessa situação e desperar em torno e por dentro. Aquece. Ó poderosa chama verde de mão e faz rebentar a carapaça de mentira em que está vivida essa situação. Ayam, eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde de mão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca a no Ayam, e eu te agradeço pelo que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde de mão, nós os agradecemos apenas que nós esqueceremos de empregar. Ayam. Eu sou Ayam, a chama verde de mão que se ensinou nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis, que as destroem do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, meditado sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me de vez e eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde de mão clarifica as situações. Chama verde de mãos, milhares de sóis, chama verde de mãos, milhares de sóis, chama verde de mãos, milhares de sóis. Corre docilmente nessa situação, está lá para morar. Aquece, espalha, aumenta de volume, mostra-nos para terminar toda a coisa, a fim de que possamos remediá-la. Poderosa chama verde de mão, mostra estas coisas. Ayam, nós agradecemos porque atendesse ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde de mão, nós te pedimos, se insinuar nessa situação, e te espalhar em torno e por dentro. Aquece, o poderoso chama verde de mão, e faz rebentar a carapaça de mentira em que está vivida essa situação. Ayam, eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde de mão, qual é a situação? E aquece, entende que a verdade oferece tanto a luz, esclarece os atores da coisa e coloca a no Ayam, e eu te agradeço pelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde de mão, nós agradecemos apenas que nós esqueceremos de empregar. Ayam. É isso aí. Então, com esses movimentos, né, devagarinho, tudo vai limpando, se ajeitando, trazendo aí uma realização, uma força maior, para que todos possam aí contemplar, né? Realizar, trazer um movimento aí superior para a sua vida, né? E caminhar cada vez melhor. Em nome da minha toda-poderosa presença, eu faço o chamado ao bem-amado Saint Germain e grande hóstia ascensionada, ao bem-amado Arcanjo Miguel e grande hóstia angélica, aos grandes seres cósmicos e grande luz cósmica. Eu lhes dou todo o meu amor, gratidão e reconhecimento por estarem sempre ministrando às pessoas deste mundo e sempre esperando uma abertura e uma oportunidade para dar apenas as bênçãos que trazem felicidade a todos. E ainda assim, a humanidade continua alheia à sua presença divina, simplesmente porque sua atenção está ocupada com os próprios desejos. Humanidade, ó humanidade, despertem hoje para os seres divinos que estendem suas mãos em busca de ajuda, que vêm derramando amor através das eras, que esperam a oportunidade de consumir com o rolo de pergaminho dos céus a infeliz criação que o egoísmo impôs ao universo de Deus. Eu decreto em nome da minha toda-poderosa presença, eu sou, e peço à humanidade a despertar
para esse caminho da hóstia angélica, para a compreensão de seu serviço e para gratidão àquela vida divina que os abençoou e sempre os abençoa tão grandemente das oitavas acima. Nós os aceitamos como os nossos amigos da luz. Amém. Eu vou deixar aqui algumas frases relacionadas aí à construção financeira para vocês trabalharem, né? E de alguma maneira as coisas começam a acontecer, ajudar. É uma questão de insistir nisso. Abre aspas. Ó, não, espere um pouco. Você vai até minha presença, onde está o suprimento. Ó, não, espere um pouco. Você vai até minha presença, onde está o suprimento. Ó, não, espere um pouco. Você vai até minha presença, onde está o suprimento. Fecha aspas. Abre aspas. Poderosa presença, eu sou. Encha esta bolsa com o suprimento ilimitado que necessito para usar em seu serviço a luz. Fecha aspas. Poderosa presença, eu sou. Encha essa bolsa com o suprimento ilimitado que necessito para usar em seu serviço à luz. Poderosa presença eu sou. Encha esta bolsa, a minha bolsa, com o suprimento ilimitado que necessito para usar em serviço à luz. Abre aspas. Poderosa presença eu sou. Me faz sentir o tipo de aplicação, a aplicação correta que eu deveria ter aqui para realizar isso. Fecha aspas. Poderosa presença eu sou. Você me faz sentir o tipo de aplicação e aplicação correta que eu deveria ter aqui para realizar isso. Poderosa presença, eu sou. Você me faz sentir o tipo de aplicação e aplicação correta que eu deveria ter aqui para realizar isso. Abre aspas. Presença da luz e dos bem-amados ascensionados. Qualquer serviço que você esteja prestando à luz, lembre-se de que é a melhor coisa na Terra. Você está aqui há muitos anos e isso é maravilhoso. Fecha aspas. Abre aspas. Presença da luz e dos bem-amados ascensionados. Então, qualquer serviço que você esteja prestando à luz, lembre-se de que é a melhor coisa na Terra. Você está aqui há muitos anos. Presença da luz e dos bem-amados ascensionados. Então, qualquer serviço que você esteja prestando à luz, lembre-se de que é a melhor coisa na Terra. Você está aqui há muitos anos. Isso é maravilhoso. Bom, aí está algumas frases, algumas dicas, caminhos para vocês poderem estar em pleno crescimento, em plena realização, né? Esse é o propósito do Protocolo X, sem uma preocupação da compreensão ou não, porque assim, gente, nós estamos num mundo hoje muito elevado, né? E a humanidade não acompanhou isso, né? E por isso, essas divergências todas que acontecem no mundo. As pessoas estão muito focadas em tecnologia, né? E porque trocou um celular, tem um modelo melhor saindo, e a televisão, e o carro, e não sei o quê, e a moda. E é o tempo todo, isso é intenso, né? É um mundo veloz, né?
Só que, do outro lado, tem um mundo espiritual que está em plena evolução, planeta, né? E os humanos não estão acompanhando isso. É uma minoria que busca acompanhar, conhecer, saber, fazer alguma coisa, ajudar e assim por diante, né? Então, o meu propósito, né, com o Protocolo X é passar isso para vocês. Olha, é isso. Se você falar isso, acontece aquilo. Se você usar isso, você tem aquilo, né? Então tá aí. Então você tem hoje uma ferramenta simples, que deveria sempre ter sido assim. Ensinar simples. Ensinar simples. Não tem porque, sabe, uma demora, olha, você vai ter que estudar não sei quantos anos. Não é isso. Claro, quanto mais você aprende, mais você anda. Agora, existe uma grande população do mundo que não sabe nada, ela não tem acesso a isso, ela não tem ideia de que isso existe, né? Então, quando ela começa a perceber isso, e o rádio nos ajuda aí, as ondas, a própria internet, né? Computador, então tudo isso vai levando mais adiante, né? E vai vibrando de alguma forma, né? Aonde algumas pessoas vão captando isso, consciente ou inconscientemente. E é claro que você gostando, você pode compartilhar isso também, para ajudar a ser propagado, para as pessoas poderem caminhar um pouco, entender uma palavra diferente, fazer um movimento diferente, né? E aí, devagarinho, as coisas começam a caminhar de uma forma mais elevada, porque você entrou num ritmo mais elevado. Pronto, né? Então, na vida, tudo pode ficar melhor. Tá bom? Vai ficar melhor, né? Ah, ficou melhor? Pode ficar melhor ainda. Sempre há como você melhorar. Sempre, sempre tem como você melhorar alguma coisa, né? Então, quando você se dedica a isso, você trabalha para isso, você coloca atenção nisso, naturalmente o resultado ele vai acontecer, ele vai vir até você. Não tem como ele não acontecer, né? E aí, é claro, cada vez a gente caminha mais e mais e mais e mais e mais. E o resultado, ele vem, né? Então, tá aí, né, a grande abertura para vocês, para poderem estarem conectados nesse movimento, né, e estarem vivendo isso, que é importantíssimo, né? Então, você começa a dominar esse conhecimento, a vida começa a vibrar diferente para você. É outra coisa, né? Porque você passou a colocar uma atenção e essa atenção começa a trazer aí resultados maravilhosos, né? É simples assim. Então, toda a ideia do programa é isso, fazer você caminhar melhor, ponto, né? E uma conversa aqui, um negócio ali, basicamente é uma aula, né? Então, assim, eu não sei falar sem ensinar, né? Toda pergunta que me fazem, né, ou uma mesma conversa paralela, alheia, alguma pergunta, alguma coisa, né? Sempre vai sair alguma coisa relacionada ao conhecimento. Isso não tem como você fugir disso, né? É claro que a maioria das pessoas gostam e sempre tem aquele que torce o nariz, né? Mas faz parte disso, né? Não tem como agradar todo mundo, né? Então, né? Ainda bem que tem a contraposição, existe o contrário, para poder mostrar que você está incomodando. Quando você incomoda, você está no caminho certo. Se você não incomodar ninguém na vida, você não serve para muita coisa, né? Então, você tem que ter um caminho que você incomode, porque você, sabe, tem alguma coisa a oferecer que alguém quer também, que alguém está interessado, né? E aí, você é para lá, tocar para frente. Isso é uma demonstração que você está no caminho certo, né? Muita gente às vezes diz, puta, mas muito invejoso, o pessoal não sei o que, não. A inveja é isso, gente. Inveja é alguém que não tem a capacidade de chegar perto do que você faz. E é claro que vai ter inveja, isso é natural, né? E a inveja nos alimenta e não nos destrói. Isso não existe. Inveja, não, não, pelo contrário. Você me peça para ser invejado todos os dias, porque a inveja vai fazer você crescer. Porque quanto mais te invejam, é porque você tem algo a oferecer que as pessoas querem. Então, agora, quando ninguém quer nada, você não oferece nada, ninguém vai ter inveja. Então, não tem sentido. Não tem nada para acontecer. Pode parecer estranho, mas é assim que funciona. Tá bom?
Muito obrigado. Lembre-se que dia 17 de maio, né, ao vivo e a cores, é um domingo, 10 da manhã, temos um encontro gratuito, não é necessário se inscrever, é aqui no Teatro do Instituto, Espaço da Consciência ao do Mundo, em São Paulo, onde vamos fazer uma aula, um encontro, um bate-papo sobre as velas, né? Você está convidado a comparecer, prestigiar e elevar mais um pouquinho a sua consciência. 17 de maio, 10 horas, gratuitamente. Muito obrigado, um excelente dia, um beijo a todos e até amanhã. Estaremos juntos com um pouquinho mais de conhecimento. Muito obrigado.